Então, Marcelo, desde muito cedo você demonstrava ser um músico com pensamento diferenciado, aprimorando a sua técnica, mas indo além da guitarra, você montou o Instituto GTR. Fale um pouco sobre a escola e como você conseguiu tornar esse projeto realidade. Bom, o GTR ele nasceu, na verdade, de uma necessidade, né? Da minha necessidade de viver de música, de poder ganhar dinheiro com o que eu amava fazer, que era tocar guitarra. Eu sempre fui um músico muito dedicado. Comecei aqui em Brasília dando aulas em escolas de música de outros donos, né? Muito cedo, acho que com 18 anos de idade. E em dado momento, eu percebi que eu já tinha uma gama de alunos bastante grande, um nome como professor, mesmo com a pouca idade, mesmo com 21 anos de idade, que acho que foi quando eu aluguei a primeira sala. Então eu aluguei uma sala dentro do Bateras Beat. Só existia um Bateras. Para quem não conhece, Bateras Beat é uma rede enorme, né, de escolas de bateria aí, do meu amigo Dino Verdade. E ele me alugou uma sala dentro do primeiro Bateras Beat, que era onde ele dava aula aqui. E eu comecei ali o GTR. Eu dava aula 2 vezes por semana, acho no começo da semana, ali segunda e terça. E os outros dias, alunos meus mais adiantados foram colocados, eu os convidei para serem parte aí do, vamos chamar assim, corpo docente da escola, né? A escola que era só uma sala. E isso foi muito legal porque, de certa forma, eu poderia concentrar todos os meus alunos. Eu tinha muitos alunos, mas eram em 2 dias. Tinha ali 22, 23 alunos, dava 12, 13 horas de aula nos 2 primeiros dias da semana. E os outros dias eu cuidava um pouquinho da parte administrativa e tal. E tinha esses meus alunos mais avançados que também davam aula lá nos outros dias. Isso começou com uma sala, eu fui depois para uma sala um pouco maior, que já essa sala eu dividi em 3 espaços para dar aulas, e depois fui para o terceiro espaço, que já era de 210 metros quadrados, 12 salas, que foi onde eu fiquei mais tempo. Nesse inteirinho nós abrimos uma outra unidade na Asa Norte, cheguei a ter uma unidade também em Florianópolis, que com a minha entrada para o Angra acabou que dificultou um pouco essa coisa de ter que estar indo sempre para lá, né? Eu tinha que ir pelo menos uma vez por mês a Floripa, e apesar de amar a cidade, começou a ficar difícil manter essa frequência. Então hoje nós temos essas 2 unidades em Brasília, além do meu curso online, o OMB Guitar Academy, que conta com mais de 3 mil alunos hoje. Vamos para a pergunta 2, vamos lá. Considerando que a capacitação de um músico seja apenas um dos lados do sucesso, fale um pouco sobre o lado do músico saber promover o seu talento, saber como lidar com o chamado music business. Eu fico inclusive muito feliz de hoje estarmos falando bastante disso, desse lado de empreendedorismo, de music business, porque eu tenho certeza que se as pessoas olharem para isso com mais cuidado, vai ter mais gente aí conseguindo viver bem de música, conseguindo construir uma carreira. Eu penso que alguns conhecimentos, tocar bem o instrumento e saber ensinar, e gostar de ensinar, se a gente vai falando de professores, né? Mas falando de uma maneira mais ampla, tocar bem o seu instrumento, dominar o seu instrumento é um ponto de partida. Você tem que saber isso, você tem que ser excelente no que você faz. Sem isso fica muito difícil. Partindo do pressuposto que você já saiba isso, que você tenha se desenvolvido enquanto instrumentista, aí nós partimos para alguns outros pré-requisitos que eu acho importantes que sejam estudados, né? Seja via professores, livros, cursos online, consultorias, mentorias, seja o que for. Eu aconselho que você tenha um inglês bom, um inglês fluente, porque hoje em dia as carreiras podem ser internacionais, podem e devem, né? Spotify, YouTube, tudo isso você pode ampliar o seu público para um público fora do país também. Então, o inglês fluente eu acho que é bem importante. Aí nós temos aí um conhecimento mínimo de vendas, tráfego pago na internet, conhecimento profundo sobre as redes sociais. Você tenha um pouco de consciência, para você se conscientize do seu network, que networking é uma coisa bastante importante, tá? As pessoas às vezes confundem as coisas, acham que network é você ficar babando o ovo das pessoas. Não, é você construir uma rede, todo mundo tem uma rede de contatos. Seja começa nos seus amigos de infância, familiares, né? Mas isso pode se expandir, pode e deve se expandir para outras áreas, e você fazer isso quando você é um bom instrumentista, quando você é um bom profissional, e quando você é uma pessoa fácil de lidar, você constrói isso naturalmente. Então eu já falei, inglês, redes sociais, vendas, tráfego, né? Tá dentro de redes sociais ali. Networking, talvez esteja esquecendo alguma coisa, né? Mas enfim, acho que essas são aí as 5 habilidades básicas, né? A gente tem que ter em mente que nós vamos trabalhar com pessoas, então você tem que ser uma pessoa que saiba, se você for um líder, estudar sobre liderança,
né, gestão de pessoas, todos esses assuntos são assuntos importantes que, claro, você não precisa se tornar um especialista neles, né? Não estou falando, a sua especialidade é a música, mas é importante que você tenha um conhecimento, que você esteja apto a se desenvolver constantemente nessas áreas, procurando fontes de inspiração e de informação que possam estar te ajudando aí, né, a pegar esse seu talento, isso que você já faz bem, que você sabe fazer, e levando para as pessoas de maneira mais eficaz e podendo construir aí uma boa vida a partir do que você ama fazer. Pergunta 3. Excelente pergunta. Bom, eu acho que o meu principal diferencial é que eu sou professor há 30 anos, né? Tem quase 30 anos que eu dou aula de guitarra. Então a pedagogia e a didática são coisas que eu desenvolvi ao longo desses 30 anos, né? Eu não sou uma pessoa, é muito comum hoje, pessoas que, por exemplo, nunca deram aula, viviam de outra coisa, e aí, poxa, o cara de repente só tinha vídeos no YouTube, ou tocava na noite, nem gostava de dar aula e fala, pô, tem uma brecha aqui, gravou um curso e virou professor a partir dali. Nada contra isso, tá tudo certo, se as pessoas gostam do trabalho do cara, tá tudo certo. Mas eu vejo que eu, ao longo dessa carreira, dessa jornada como professor, eu desenvolvi habilidades didáticas muito interessantes pela experiência de ter ensinado pessoas de diferentes faixas etárias, com diferentes interesses com relação à música, com diferentes quantidades de tempo para estudar, com diferentes anseios, né, relacionados à música. Então, eu penso que esse é o meu grande diferencial. Então, o diferencial do meu curso é, além dele ser muito extenso e muito completo, abrangendo diversas áreas, dependendo do que você pretende, né, com a guitarra, eu acredito que eu tenho uma didática muito clara e muito eficaz. Isso é até difícil para eu mesmo falar de mim, né, fica parecendo suspeito, mas é o que as pessoas falam, é o feedback que eu tenho desses meus alunos. Só no curso online nós temos 3 mil alunos, mais de 3 mil alunos, não só do Brasil, como de outros países do mundo. E essa afirmação é recorrente. A importância financeiramente, ela depende muito do tanto que você consegue vender, né? Eu comecei há 4 anos, a realidade era uma, hoje eu te digo que faz bastante diferença no meu orçamento, pensando inclusive num momento como esse de pandemia, mais ainda, né? Porque diminuíram as aulas presenciais, zeraram isso. Os alunos presenciais não estão mais fazendo aulas presenciais e alguns decidiram continuar online, outros não. Então, se eu não tivesse o curso online, que são coisas diferentes, né? A aula online ela é via teleconferência, digamos assim. E o curso online não, são vídeos gravados, né? Então, eu nessa pandemia tenho ajudado bastante. E sim, já tem algum tempo que faz uma boa parte do meu orçamento mensal são os meus cursos. Mas claro, para você vender muito curso, frequentemente você tem que ter ou alguém que entenda muito de marketing digital, ou você mesmo tem que estudar e se tornar essa pessoa. Então, não é simplesmente gravar um curso online e botar para vender. Mas sim, recomendo que todo mundo que seja professor e que goste de dar aula, que tenha interesse em atuar nessa área, tenha um curso online, mesmo que não entenda ainda de marketing digital. Comece, grave um curso, grave outro, vai estudando, vai aprendendo, porque acredito que não é nem o futuro isso, já é o presente, tá? Já tem grande importância no mercado esse tipo de produto. 4. Você obteve grande destaque nacional quando surgiu com o Cálice. O que a banda proporcionou em termos de carreira? Bom, a gente fez muita coisa bacana com o Cálice, inclusive o vocalista do Cálice durante quase todo esse período foi o Alírio Neto, que hoje é do Xamã, meu grande amigo. E, cara, nossa, com o Cálice nós lançamos um disco mundialmente, um segundo disco no Brasil. Nós assinamos com a Magna Carta, uma gravadora que lançou material do pessoal do Dream Theater, enfim, inúmeras bandas de prog do mundo aí, sensacionais. Nós abrimos shows de bandas como Guns N' Roses, Iron Maiden, Symphony X, Dream Theater, né? Abrimos shows do Dream Theater, fizemos turnês pelo Brasil. E eu acredito que, de certa forma, tudo que aconteceu depois disso em termos artísticos, para mim, tem a ver com o Cálice. Sem ele, não sei se eu teria chegado até aqui, entendeu? Porque, por exemplo, o próprio Angra, nós abrimos pro Angra várias vezes aqui em Brasília, talvez 3, 4 vezes. Isso, de certa forma, a banda era muito boa, que a modéstia me permita falar,
E isso chamava a atenção das pessoas, né? Então acabou que a gente se aproximou muito da galera do Angra, da galera do Dr. Sim, com quem a gente tocou muito aqui também. O lançamento do The Journey, do primeiro disco nosso, foi um show Cálice e Dr. Sim, né? E eu já conhecia o Edu por causa da escola de música, que a gente fazia às vezes alguns workshops, mas a gente foi estreitando laços ao longo dessa jornada, e eu tenho certeza que isso me aproximou do pessoal de São Paulo, mesmo morando em Brasília. E, enfim, eu acredito que o Cálice foi o pontapé inicial, o início de tudo mesmo ali. Pergunta 5. Seguindo na sua carreira, você tocou durante muito tempo com o Almar. Fale sobre o reconhecimento no Brasil e exterior ao trabalho da banda e diga qual é o seu álbum favorito. Sim, o Almar foi muito bacana, foi um período muito legal da minha vida. Eu espero que um dia a gente possa fazer um som juntos novamente. Eu não sei como é que tá isso na cabeça do Edu, né? Eu acho que ele tá mais voltado pro projeto atual dele. Mas é uma banda que, nossa, ela abriu as portas para mim em muitos sentidos, porque, veja bem, é uma banda que já tinha ali, principalmente no comecinho, logo que eu entrei, 3 caras do Angra. Era o Aquiles, que ainda era do Angra, o Felipe e o Edu, né? Então isso coloca, querendo ou não, um holofote sobre a banda e, obviamente, sobre o guitarrista, né? Porque eu tava ali meio que... O Kiko não era do Almar, então o que mudava entre Almar e Angra eram os guitarristas, basicamente, naquela época. E depois a gente gravou todos esses discos que foram lançados mundialmente, né? Fui pro Japão no segundo disco fazer a divulgação do Motion, Europa também pela primeira vez na época. Foi incrível, eu só tenho a agradecer, né, aos meus parceiros de banda e à vida, a Deus, seja o que for, por ter acontecido isso na minha vida. Gratidão grande mesmo, porque dali foi onde eu me aproximei mais ainda das pessoas do Angra, e o pessoal pôde conhecer o meu trabalho, saber como eu trabalho, qual é a minha metodologia mesmo de trabalho, de vida, né? Porque às vezes, assim, tem muitos guitarristas que tocam bem, mas eu lembro que quando eu entrei no Angra, eles falaram muito que tinham alguns outros elementos que eram importantes, que eram saber que a pessoa era profissional e fácil de trabalhar e já ser uma pessoa conhecida, né? Então esse trabalho, tanto com o Cálice quanto o Almar, e quanto o meu trabalho como professor, fui construindo o meu nome como guitarrista, né, como artista, na cena brasileira e também internacional. Com relação ao álbum que eu mais gosto, é muito difícil de responder essa pergunta. Eu tenho um carinho especial por cada um dos álbuns do Almar, por motivos diferentes, né? O Fragile Quality foi o primeirão e foi muito legal, assim, gravar o primeiro álbum com eles. Eu gosto muito também do Ivo, do último, acho que pelo fato de ser o último, né, tá mais recente e tal, apesar do álbum já ter aí alguns anos. E tenho um carinho também... Pô, é difícil escolher, cara, não faz isso comigo. Mas sim... Eu acredito que se eu fosse escolher um, eu gosto muito do Unfold, por causa das músicas em si mesmo. Em 2016, o Almar lançou o álbum Evil, mas o álbum acabou não tendo uma turnê de divulgação e o trabalho da banda acabou ficando parado. Fale sobre esse período. Sim, nós tivemos alguns shows de divulgação, inclusive alguns deles feitos juntos com o Angra, né? O Almar tocava antes e o Angra depois, acho que fizemos uns 3 ou 4 shows assim. E pra mim era muito puxado, porque eu tinha que fazer os 2 shows na mesma noite. E eu acredito que o que atrapalhou bastante foi o fato de eu estar no Angra, né? Acredito que isso tenha sido um dos fatores. O outro fator é que o Almar na época assinou com o Paulo Baron, que era o mesmo empresário do Angra. Obviamente os investimentos foram feitos para que o Almar, naquele momento, como eu posso dizer, alcançasse um próximo nível, né? Então mudou um pouco o relacionamento com o contratante, questão de cachês, condições, etc e tal. E talvez, e aqui eu não estou, né? Estou entrando no mundo do talvez. E talvez ainda não fosse o momento para chegar tanto assim com o pé na porta, imagino eu. Então a gente teve dificuldade de agendar uma turnê muito longa por 2 motivos. Pelas coincidências de datas, eu estava tocando muito com o Angra em 2016, então aquelas datas não podiam chocar com o Almar. E quando a gente tentava vender Almar e Angra, eu não sei, talvez muitos dos contratantes achassem, isso é achismo meu, tá? Não tenho esse dado, achassem puxado levar uma equipe tão grande com 2 bandas e ainda 2 cachês, que eram cachês significativos, né? Isso acabou atrapalhando um pouco e acredito que tenho parte de culpa nisso também, porque minha agenda estava muito bloqueada com a questão do Angra, muitas vezes turnês internacionais que não daria para fazer as 2 bandas juntos. Então foi uma dobradinha que o Paulo tentou fazer e que não fluiu como a gente achou que poderia fluir. Vamos lá.
7. Tudo que você construiu na sua carreira acabou sendo recompensado pelo convite que você recebeu para entrar no Angra. O que essa mudança significou na sua vida pessoal e profissional? Bom, gente, na vida pessoal não mudou muito. Eu continuo a mesma pessoa, com os meus amigos, né? Uma pessoa que gosta de ficar com meu filho, enfim. Não houve uma mudança grande na minha vida pessoal, a não ser eu ficar menos tempo com as pessoas que eu amo, né? A vida profissional, acredito que eu já tinha uma vida profissional muito sólida e muito construída. O que mudou de fato é que quando você está numa banda como o Angra funciona como uma plataforma, como um holofote. Então ele dá mais destaque, né? Obviamente, para tudo que você faz. Então acredito que o meu nome cresceu, principalmente nos outros países, no Brasil também. E acaba que você fica um pouco mais em exposição. O que, óbvio, como tudo, tem um lado bom e um lado ruim. Não estou aqui reclamando, né? Se o lado ruim fosse maior do que o bom, certamente eu não teria optado por estar na banda. Mas nem tudo são flores, claro, né? Quando você está em exposição, quando você está mais exposto, coisas boas e coisas não tão boas assim acontecem. O fato é que o que houve de melhoria na minha vida profissional foi justamente o fato de eu ter construído aí um pedaço dessa história com o Angra, e isso ter me colocado numa evidência ainda maior do que eu tinha quando estava só no Almar, no Cálice, enfim, tocando nas bandas que eu sempre toquei. Qual a sua participação nas músicas do Homem e qual a sua opinião sobre o álbum hoje? Eu sou suspeito para falar, mas eu sou um fã do Homem, eu tenho muito orgulho dele. A gente fez muita coisa juntos mesmo, isso foi documentado, tá no YouTube, tipo, 5 no mesmo lugar, compondo. Então a gente até teve muita dificuldade de mensurar o que cada um fez, que muita coisa saiu todo mundo tocando junto ali, né? Mas enfim, eu acho que a música que eu tenho mais participação é Travelers of Time, né? Ela é a música que provavelmente eu ajudei mais, Magic Mirror também. Mas em todas as músicas eu acredito que todos trouxeram ideias e trouxeram um pouco do seu estilo. Foi um álbum feito bastante em parceria entre os 5 ali mesmo, né? E eu estou ansioso para viver isso novamente no próximo álbum e poder levar as minhas ideias também e contribuir com o projeto. O mundo vive hoje uma situação sem precedentes por conta da pandemia do Covid-19. Que mudança você imagina que isso trará especificamente para o mundo musical? Eu acho que o que mais vai rolar é que essa questão das lives e dos shows via streaming, que já tinha a possibilidade de fazer, vai ficar cada vez mais comum, né? Acredito num formato, que surja um formato que seja, por exemplo, um show presencial, que esteja também sendo transmitido ao mesmo tempo. Então as pessoas que quiserem ir presencialmente vão e as pessoas que quiserem pagar e assistirem de casa assistem também. Acredito que isso passe a acontecer bastante. E, bom, musicalmente acredito que seja basicamente isso. E aulas também, para quem vive de dar aula, muita aula via teleconferência, muito curso online. São basicamente as coisas que já estão acontecendo agora, aqui durante a pandemia, que o mundo teve que acelerar essa adaptação para poder continuar rodando, né? O mundo não pode parar, as pessoas não podem parar de consumir e também de entregar serviços e produtos. Então, acho que vai ser por aí. Vamos lá, no Cálice eu colocaria uma música de cada álbum, eu colocaria Vampire do primeiro, colocaria do segundo, talvez In The Fire. No Almar, cara, nossa, que dificuldade isso. Vamos lá. No Almar, que músicas eu citaria do Almar? Penso que Late Night in 85 eu acho uma música incrível. E ela já é do Motion, né, do segundo álbum. Basicamente as músicas que nós temos clipes no Almar são as músicas que eu considero mais importantes, né? E no Angra agora, Magic Mirror e a música Omni. São as duas que eu considero mais importantes para mim. E aí eu tenho as músicas da minha carreira solo, são músicas instrumentais de guitarra, são 4, as 4, quer dizer, tem mais de 4, mas com clipe mesmo e tudo, são 4. E esses clipes estão no YouTube, tem outras músicas lá também, sem clipe, mas quem quiser checar aí, são músicas muito importantes também, porque a guitarra é o fator
mais importante essas músicas e como eu sou guitarrista, né? Isso faz diferença. Beleza? Obrigado aí, tá, pela conversa, adorei responder essas perguntas para vocês. Me sigam nas redes sociais, Marcelo Barbosa GTR no Instagram e Marcelo Barbosa no Facebook. Estamos juntos. Um abraço.